Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Muito bom dia para todos vocês que nos ouvem aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, com produção e apresentação de Zezé de Lima, Rose Guglielminetti, Marcos Andrade e a Bárbara Guimarães. A mesa de som é do Leandro Renato e a central técnica do Gil Kleber e Lucas Pessoa. É isso aí. Pessoal, a gente está ao vivo também em bandmulti.com.br, nos aplicativos da Band Rádios, na Rádio Bandeirantes, claro, e também no YouTube. Se vocês quiserem seguir a gente lá no YouTube, vocês têm como opção o endereço 1 minuto só, que eu estou aqui tirando o som, porque... agora sim. Vocês têm no YouTube o endereço youtube.com, Rádio Bandeirantes de Campinas, e no Facebook, 2 endereços, facebook.com, Rádio Bandeirantes CPS e facebook.com/Band+. Vocês também podem participar conosco. Mande sua mensagem para o 19 97102 1493. Ok? E a gente vai ler a tua participação aqui. Lucas, manda para mim a participação dos ouvintes para a gente ler aqui, eu e a Rose. E a Rose está aqui conosco. Rose, muito bom dia para você. Bom dia, Zezé, bom dia a todos. E aí, Roberto Jefferson preso? Então, nesse dia 13 de agosto, sexta-feira 13. Tá ligado, né? Roberto Jefferson, ex-deputado federal, a tropa de choque do Collor, depois tropa de choque do Lula, só que aí ele brigou com o Lula e denunciou o mensalão, preso por corrupção. Agora, da tropa de choque do Bolsonaro, foi preso preventivamente a mando por autorização do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, num pedido de prisão feito pela Polícia Federal. Rosemaria? Pois é, né? A Polícia Federal, no pedido de prisão, sustenta que ele faz parte do núcleo político, desse núcleo que é utilizado para poder desestabilizar e falar mal do STF, contra a democracia, separou vídeos, textos, e o próprio Roberto Jefferson, antes de ser preso hoje, quando ele já ficou sabendo que havia um mandado de prisão contra ele, ele teria escrito, né, Zezé, que o chamado Alexandre de Moraes, que é o ministro do STF, de cachorro. Não sei se você chegou a ver esse xingamento, né, esse palavrão dele, né? E é isso, gente. Ele fez ameaças, ele reproduziu aquele discurso do Bolsonaro de que se não tivesse voto impresso nas eleições do ano que vem, ele não teria eleições, né? Então ele tem se colocado mesmo como um soldado do Bolsonaro
e tem reproduzido as falas do presidente Bolsonaro, falando mal do STF, falando mal de tudo que está amparado pela democracia, e por conta disso a Polícia Federal, no novo inquérito, pediu a prisão preventiva dele. A Polícia Federal esteve na casa da mãe dele primeiro, né, da ex-mulher, desculpe, e aí a ex-deputada federal, a filha dele, Brasil, como ela chama, meu Deus, não é Luciana Brasil? Cristiane Brasil. Cristiane Brasil disse que há uma perseguição por parte da justiça em relação à família dela. Você acha que é perseguição? Agora sim, Zezé, o que eu acho? Eu acho que o Roberto Jefferson, ele é um político experimentado e experiente. Então, ele sabe nos barcos que ele entra. Ele sempre, como você bem colocou, foi da tropa de choque do Collor, depois foi da tropa de choque do Lula, aí brigou com o Lula. Ele foi o responsável por de dar aquela entrevista bombástica da história do mensalão, de denunciar tudo que rolou naquele governo, que acabou aí com a suspensão e a demissão do Zé Dirceu, a colocação do Zé Dirceu no centro, né, da corrupção. Então, ele não está inocente, ele não decidiu apoiar de forma inocente o Bolsonaro. Ele sabia quais eram os privilégios, quais eram os benefícios que ele poderia ter em apoiar o Bolsonaro. Então, assim, não é uma questão ideológica. Ele se alia com aquele que pode trazer benefícios a ele e a sua família. Pelo menos é o que eu acho. Eu fico pensando que só pode ser isso porque não tem como a gente entrar num barco do jeito que o Jefferson entrou no barco do Bolsonaro. Gente, eu acho uma loucura tão grande, porque o Bolsonaro, para mim, e isso eu quero pedir perdão aí para as pessoas que gostam dele, mas eu nunca gostei da postura do Bolsonaro, assim. Para mim sempre foi uma figura, juro, a gente entrevistou ele algumas vezes no Jornal Gente, depois no 90 Minutos, né? E assim, a gente sempre fez uma entrevista meio escrachada, porque não dava para levar a sério o Bolsonaro falando. Assim como não dá para levar a sério hoje o Bolsonaro falando. Eu não consigo. Se não fosse pelo mal que ele provoca, se não fosse pelas pessoas que o seguem assim cegamente, eu continuaria tratando o Bolsonaro da forma que eu sempre tratei, né? Mas hoje eu acho que ele representa um perigo maior, então é por isso que eu tenho uma certa um certo cuidado na hora de falar para o Bolsonaro, porque ele, para mim, continua sendo aquela figura que eu olhava caricata, né? E aí se tornou um caricato perigoso. Então, eu quando vejo o Roberto Jefferson imitando as coisas do Bolsonaro, com aquelas armas em redes sociais, assim... Antes eu até pensava como é que pode, mas aí eu acho que tem a ver com isso mesmo. Ele não é um político inexperiente, é uma pessoa que sabe exatamente quais os lucros, os benefícios que ele pode colher quando ele se alia incondicionalmente ao poder, né? Que foi o que ele fez na época do Collor, que foi o que ele fez. Lá ele ainda era obeso, lembra? Então ficou muito marcado aquilo do Jefferson. Hoje é caricato porque virou uma coisa amorfa, né? Mas ele sempre foi, né? Uma figura bastante caricata também. Mas você tem razão, acho que ele sabe as vantagens de se comportar da forma que ele se comporta, ridiculamente. E eu acredito que no Brasil hoje não tem um ser, não é possível que tenha, que olhe para Roberto Jefferson e acredite em Roberto Jefferson. Não Zé, dá tem o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Luiz Eduardo Ramos, ele chamou o Roberto Jefferson, pouco antes do STF determinar a prisão,
de soldado na luta pela democracia. Ele fez isso na semana passada. Então você tem aí o pessoal que está no entorno, obviamente, do Bolsonaro, que apoia o Jefferson, que gosta dessa postura dele. Chamaram de soldado da democracia, né? E ele colocou na semana passada, o ministro Luiz Ramos, uma foto dele e do Roberto Jefferson, porque o Roberto Jefferson esteve com ele lá no gabinete dele colocou essa foto no Twitter. Bom, assim, mas para mim isso daí é tudo o espetáculo da política, entendeu? Porque não é sério, não é possível que seja sério, né? Você simula que acredita, você simula que apoia, você simula que estão juntos, mas isso daí é só para inglês ver, porque quando você dá uma olhadinha além da superfície, não é possível, porque nunca foi um cara confiável, nunca. Para a população, eu digo, né? Para aqueles que ele defende, ele faz esse papel até o momento que os interesses dele não são mais contemplados. Aí ele vira um inimigo mortal, ele geralmente participa dos rolos e entrega depois as pessoas. Não que eu acho que isso não deva acontecer. Mas, enfim, a minha questão continua sendo aquela acerca desse... esse inquérito hoje é um inquérito que que continua sem a presença da PGR, né? Sim. Que não topa. Aliás, esse pedido de prisão foi feito pela PF ao Alexandre de Moraes na quarta-feira, e na quarta-feira o Alexandre de Moraes já submeteu esse pedido de prisão à avaliação da PGR, que não deu resposta nenhuma até ontem à noite, quando o mandado já havia sido expedido pelo Alexandre de Moraes. E foi uma opinião contrária à prisão. Então, o Moraes descartou a posição da PGR. E eu não sei até que ponto nós vamos ver esse tipo de coisa acontecendo, Rose. Essa PGR inexistente, isso é tão grave para mim quanto o fato de você ter o Supremo ignorando a PGR também, né? Abrindo inquérito de ofício, para mim, numa clara colocação contrária à lei, Rose. Eu não consigo engolir essa também do Supremo abrir de ofício inquéritos. Porque ele não é um órgão de investigação. Não né? cara. Na verdade, o Supremo está lá para julgar investigações, processos que outras instituições, outras instâncias fizeram. Então, realmente, também, se a gente for falar sobre arbitrariedade, também é uma arbitrariedade e um descumprimento da justiça. É realmente apavorante, porque eu consigo entender, mas o que eles tinham que passar era o seguinte, mandar para os órgãos de ofício para poder investigar. Então, por exemplo, o Supremo está sendo atacado por forças bolsonaristas, pede para alguém investigar, mas não o próprio Supremo. Então, concordo com você também nessa parte de que há um desvirtuamento, né, Zezé? E eu acho que é esse que é o risco do que nós estamos falando. Tá tudo muito tudo. Isso, está tudo muito confuso no Brasil. Né? Você tem, por exemplo, essa questão do Supremo abrindo inquérito quando não é o papel dele, você tem uma PGR se omitindo quando ela deveria... Não cumpre o papel dela. Aí você tem um deputado que é suspeito indo brigar com os senadores, virando aquele circo, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, Sim. Né? Virando um circo absurdo. Você tem um presidente que se comporta como um deputado do baixo clero e que ameaça as instituições e que coloca em dúvida todo um processo que é verídico, um processo que é sério de votação no nosso país.
você tem um presidente que é contra, que é negacionista, e que por isso nós passamos de 500 mil mortos, e o país está vivendo uma loucura, Zezé. Sabe, você fica assim, você fala, o que está acontecendo com o nosso país, né? Nunca imaginamos. Aí... Você imaginou que um dia o Brasil fosse passar por tudo isso? Não. Eu nunca imaginei. Para mim, sabe, eu tenho a sensação de que está tudo fora do lugar. Tudo fora do lugar. E eu não sei como que que a volta à normalidade, à constitucionalidade vai se dar. Porque eu acho que já se ultrapassou muito o ponto em que deveria ter parado para que a gente não corresse risco de desorganizar, sabe, uma sociedade inteira. Eu acho que já desorganizou. Isso está me deixando muito, muito tensa. Mas, enfim. Mas, né? Zezé, PTB, você vai ler a nota? Isso, vou ler a PTB? nota. Lê aí. O PTB acabou de mandar, que é o partido pelo qual o Roberto Jefferson é filiado, enviou uma nota... Ele é presidente, desculpe, presidente. Presidente nacional da legenda, ele está escrito o seguinte: o PTB, por ser o diretor de São Paulo, soube pela imprensa da ordem de prisão lavrada contra o presidente do partido, Roberto Jefferson, não tendo tido acesso até agora ao conteúdo da decisão. Vale lembrar que o acesso à resolução e à íntegra dos autos é um direito constitucional, nos termos da súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual espera-se em breve ter acesso ao conteúdo decidido. Cumpre notar que o PTB e seus dirigentes sempre respeitaram e continuam a respeitar o Estado Democrático de Direito e a Constituição Federal em todos os seus ditames. Após acesso à decisão e à íntegra dos autos do o PTB apresentará a nova nota pública, ou seja, não tem nada, só dizendo que o Roberto Jefferson é super democrático, que não atacou ninguém, né, Zezé? Vamos ver, assim, e é na mão desse cara que vão estar milhões de fundo eleitoral e de fundo partidário, sabe? Aí você vê quem vai ser doido de falar mal dele. Ninguém, né? Pensa bem, se é ele que distribui a bufunfa para todo mundo. Sabe, tá tudo errado, cara, tá tudo errado. Agora, ontem a gente não falou, mas já que estamos falando em prisão, a prisão do ex-deputado, presidente do PTB, o Senado Federal acabou anteontem votando aí pela extinção da Lei de Segurança Nacional. Aquela lei criada aí durante o regime militar e que tem aí embasado muitas vezes ações do Supremo Tribunal Federal, o que a gente sempre condenou aqui, né? E também ações do governo, por meio da Advocacia Geral da União, sempre invocando essa lei para tentar aí enquadrar pessoas que fazem críticas ao presidente ou a membros do governo, né? Essa lei foi extinta e foram colocados alguns artigos que eu vou até pegar aqui para vocês, acho que é no próprio Código Penal, foram acrescentados, de forma que quem for além do que pode ir, essas pessoas vão responder com base nessa lei. Deixa-me ver aqui para vocês, para eu já passar. Oh, meu Deus, onde está isso daí? Caramba! Achou? Deixa-me ver. Não. Mas, na verdade, a gente comentou que o Senado estava mandando um recado, né, Zezé, para o presidente, né? No dia em que a Câmara vota a história do voto impresso, né? E que teve o desfile dos blindados pedido ali feito pelas Forças Armadas e que pareceu uma provocação à democracia. Aí o Senado decidiu votar essa lei como, eu acho que foi como um recado mesmo, dizendo, olha, nós não vamos nos curvar a uma tentativa de golpe
e para se posicionar em defesa da democracia. Pode falar, Zezé. Olha, então, no Código Penal foram incluídos, por exemplo, né, crimes contra as instituições democráticas, crimes contra o funcionamento das eleições e crimes contra a cidadania, tá? E aí também tem os crimes, nesses crimes estão aí incluídos golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa e atentado ao direito de manifestação. Quer dizer, isso aqui, em tese, cobre tudo que o Bolsonaro vem fazendo, porque o que a gente vem alertando aqui já há um tempão e sob crítica cerrada de bolsonaristas é o seguinte: o golpe de Estado ele não falou claramente, mas vive falando do meu exército, né? E ontem ele falou de novo que o exército está aliado com ele ali, ó, tá juntinho dele. Para bom entendedor, meia palavra basta. Interrupção do processo eleitoral, e isso ele já disse claramente que sem voto impresso não haveria eleições em 2022. Né? Levou pancada de tudo quanto é lado, vai responder a processo por isso. Comunicação enganosa em massa é fake news que rola, inclusive em live dele, com fake news já desmentidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. E atentado ao direito à manifestação, isso daí eu ainda não vi, assim, não vi rolar isso daí. Vi alguns atos de agressão, mas tanto de esquerda quanto de direita, então não dá para falar. Mas é isso que nós temos, que a gente está aqui notando, e uma vez promulgado isso daqui, porque tem que ser sancionado, o Bolsonaro ainda não sancionou, né? O Roberto Jefferson aqui, ó, ele já estaria dentro de tudo isso. Já. Por isso que eu acho que não precisaria de uma investigação sem a PGR, uma investigação torta, se tivesse quem topa fazer o serviço que tem que fazer em prol da nação brasileira. Agora, quem é que vai topar fazer o serviço que tem para fazer em prol da nação brasileira, se nós temos, por exemplo, a criminalização de pessoas que investigam sendo colocadas no banco dos réus? Bom, isso eu acho um problema. Aliás, Gilmar Mendes, em mais uma das suas, ele extinguiu aquele processo que tratava lá de dinheiro do SENAC, do Sistema S, financiando ali o ex-presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, que chegou até a ser preso, e o cara dava dinheiro aos rodos para advogados, inclusive filhos de ministros do Superior Tribunal de Justiça, para estar mais próximo ali de quem manda, né? E o Gilmar Mendes, ele simplesmente acabou com isso. Quer dizer, a gente nunca vai saber o que aconteceu, nunca vai ser investigado. Eu vi aí um filho, acho que do Humberto Martins, Thiago Martins, falando que a justiça, no fim, sempre prevalece, que ele confia na justiça. Ele confia, nós não confiamos. Porque ele faz o que ele quer. Né? Claro que ele confia que ele pode fazer o que ele quer. Confia que o pai dele é chefe, né, do STJ, está próximo de todo mundo, está no meio do poder, é próximo do filho do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Então, assim, ele tem que confiar mesmo, Zezé, porque ele sabe que tipo de justiça é feita, que é a justiça que acaba privilegiando e saindo em defesa dos corruptos. Hoje, o que está para mim muito é isso, né? Então, quando você tem uma dissolução de um processo como esse, em que a gente viu, o cara foi preso, denúncias, documentação farta da corrupção que rolava solta, de dinheiro que era pago, de propina que era paga lá pelo Sistema S para empresários. O que você tem hoje, Zezé? Uma absolvição. Então, quem faz a investigação, quem bota corrupto na cadeia, não vai querer continuar fazendo isso, porque ele vai ter que depois ainda gastar dinheiro com um advogado para poder se defender. A coisa é complicada. Muito complicada. Complicada, viu? Olha,
E, bom, isso daí está causando furor, né, entre os bolsonaristas, a prisão dele, mas tem outro assunto que também causa furor, que foi que o Alexandre de Moraes mandou investigar o Bolsonaro por vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal. Foi pedido pelo TSE isso daí, e eu me lembrei de você, Rose, porque você, quando a gente comentou, quando a gente comentou aquela live do presidente, foi isso? Você estava? Ou foi o Marcão? Acho que você não estava. Na live do presidente, quando ele fala desse inquérito da Polícia Federal, que estava investigando um caso que um hacker teve acesso ao código-fonte, aí ele falou, não, é isso aqui, ó, olha aqui. Mas a Polícia Federal, nesse próprio inquérito, havia colocado que sim, foi comprovado que o cara teve acesso, mas que esse acesso não alterou e não alteraria os resultados das eleições. Foi isso que foi dito. Então, eu acho que foi o Marcão. Aí o Marcão falou, escuta, mas como é que ele teve acesso a esse inquérito? Aí eu falei, mas esse acesso já foi, mas esse inquérito já foi concluído. Foi. Não tinha sido concluído, não foi concluído ainda esse inquérito, apesar da conclusão que foi colocada também, não pelo Bolsonaro, mas no dia seguinte pela imprensa. E aí, quem que me vem à cabeça? Sérgio Moro. O Sérgio Moro. Largando mão de tudo e falando, não vou te entregar material sigiloso da Polícia Federal, não adianta. Porque o Bolsonaro queria a mudança do chefe da Polícia Federal do Rio de Janeiro para poder ter acesso a investigações que naquela época não era da Polícia Federal, porque era da Polícia Estadual do Rio de Janeiro, da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, mas a Polícia Federal tem as suas fontes, claro, né? E também estava tocando um trabalho em paralelo. Ele queria saber antes sobre o filho dele, a questão das rachadinhas. E agora, a sensação que a gente tem é que, de fato, ele está nadando de braçada. Ele tem acesso ao que ele quiser, não precisa nem ter aquela BIM paralela. Ainda que os assuntos envolvam ele. O novo ministro da Justiça, o novo chefe da Polícia Federal atendem exatamente o que ele quer, que é estar subordinado com uma polícia passando informações que não deveriam ser passadas para chefe de Estado, principalmente na Polícia Federal, e é isso que ele tem acesso, ele está tendo acesso àquilo que deveria ser preservado. Ainda bem, né, Zezé? E, gente, esse pedido do STF foi assinado por todos os ministros, né? Do STF, não, do TSE. TSE. Foi assinado por todos os ministros, que entenderam que ali houve uma quebra de sigilo, um crime mesmo, cometido pelo Bolsonaro, pelo presidente. E ele vai ter que responder, né, Zezé? Agora, não só ele deveria responder, terceiro ou quarto, mas eu acho que deveria ir buscar quem foi que entregou para ele esse processo. E também ser punido. Mas é isso que eles vão atrás. Qual o servidor que abriu para ele esse processo, sendo que esse processo era sigiloso? Agora, eu penso, né? Caramba, né, gente do céu? Esses ministros acham um problema em tudo isso, Moraes, né? No entanto, no que vem sendo feito com o pessoal da Lava Jato, ele não vê tanto problema, né, Rô? Sim. É impressionante, né? Impressionante como o pau que bate em Chico não bate em Francisco. É impressionante. Bom, gente, vamos... eu acho o seguinte, Zezé, o que a gente tem percebido é que os ministros, eles têm feito leituras da lei e dos próprios casos de acordo com aquilo que é interesse deles, né? Então, nós tivemos a prisão em segunda instância, né? No primeiro momento, eles aprovaram, liberaram, disseram que era isso mesmo, e os mesmos ministros, o Gilmar Mendes, que havia lá atrás
votado, né, e decidido pela prisão em segunda instância, quando ele viu que os amiguinhos dele estavam sendo presos, que estava tendo chegando muito perto, inclusive dele mesmo, da própria mulher dele, de todo mundo, o que ele decidiu? Que estava tendo exagero, e aí ele voltou atrás e segunda instância já não tem mais. Não foi isso? Eu quero ver o que a Gilmar Mendes vai dizer acerca da prisão do Roberto Jefferson, aliás. É uma prisão preventiva, não é uma prisão temporária. Quer dizer, ele não tem prazo, essa prisão não tem prazo para ser revogada. Sabe, isso daí vai contra tudo que eles vêm pregando, que eles pregaram para poder enquadrar a Lava Jato. Então, assim, é incrível e isso vai fazendo com que a justiça perca a credibilidade, entendeu, Rose? E assim, gente, eu estou falando isso tudo aqui porque eu acho que foi uma baita injustiça em relação à Lava Jato. E acho que da forma que eles agiram, os ministros do Supremo, eles tornaram esse Brasil bem pior, bem pior. E o bem pior é isso que nós estamos vendo agora, um desrespeito a um poder da República, a um pilar da democracia. Porque isso não começou assim de uma hora para outra, não começou com o Bolsonaro. Esse desrespeito à democracia, ele vem vindo e ele está escalando. No Bolsonaro ele escalou, assim, eu nem sei quanto, mas perdemos todos nós quando se começa a desrespeitar a democracia, sabe? E eu realmente não sei onde nós vamos parar, viu, Rose? É assustador. Mas, Rose, vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco, porque nós temos que falar sobre a CPI ontem. O que é aquilo? Que barbaridade. Bom, vamos para um intervalo e a gente volta daqui a pouco. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver. Até o dia 16 de agosto, toda a população de São Paulo com mais de 18 anos estará vacinada com pelo menos uma dose. Será um novo tempo para todos nós. Para saber quando vai ser a sua vez de se vacinar, acesse vacinajá.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. Trabalho e respeito por você. No novo tempo. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani vai enfrentar o Goiás às 19 horas no estádio da Serrinha, em Goiânia. E no sábado, tem Ponte Preta e Confiança às 16h30 no estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 18ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol.
algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Corredor Dom Pedro com boas condições, motorista não encontra dificuldades no anel viário Magalhães Teixeira, faz um bom caminho pela Zeferino Vaz. Lubrificantes Móbil a granel, a maneira inteligente para completar ou trocar o óleo do seu veículo com muito mais economia. Acesse trocainteligente.com.br e saiba mais. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E avaliações de inteligência dos Estados Unidos pintam um quadro terrível do futuro imediato do Afeganistão, prevendo que a capital do país, Cabul, poderia ser isolada pelo Talibã nos próximos 90 dias. Embora existam várias avaliações com diferentes conclusões, tal colapso seria uma derrota surpreendente e rápida após a campanha militar dos Estados Unidos de 2 décadas no país. Também pode levar ao colapso total do governo afegão. O Talibã invadiu 10 cidades provinciais desde a última sexta-feira e seus ganhos rápidos levaram as autoridades a considerar medidas mais urgentes, como a possível retirada de mais funcionários da Embaixada dos Estados Unidos. Biden, no entanto, disse que seus planos para a retirada como um todo não mudaram. E para fechar o nosso boletim de hoje, as coisas estão ficando ainda mais caras aqui nos Estados Unidos à medida que a economia tenta acompanhar o ritmo da pandemia. Os preços ao consumidor aumentaram 4,3% no ano encerrado em julho, e isso sem incluir as categorias voláteis de alimentos e energia. Os preços dos alimentos subiram 3,4% em relação ao ano passado, e os produtos à base de carne tiveram grande aumento. Os preços do gás também atingiram níveis máximos em 7 anos. O preço médio de um galão era de $3,19, $1 a mais do que no mesmo período do ano passado. O governo Biden está convocando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, como a Rússia, juntos conhecidos como OPEP, a fazerem mais para combater o aumento dos preços da energia. O governo também está tentando coibir qualquer atividade ilegal que possa fazer a diferença no preço do petróleo. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. A rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Ei, pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora eu quero chamar a Rose para falar um pouquinho sobre o que ela achou daquela história do Ricardo Barros na CPI da pandemia. Que pena que a Bárbara não está aqui. Puxa vida, queria muito também que ela tivesse para a gente discutir isso com ela. Mas vai lá, Rose. Pois é, eu também acho uma pena a Bárbara não estar, porque a Bárbara é especialista em CPI, ela ouve todas as audiências. Zezé, eu acho que o Ricardo Barros, ele jantou os senadores. Foi um circo, ele desestabilizou os senadores que não estavam preparados para lidar com, mais uma vez, um político experiente, um político que sabe o que ele está fazendo, sabe com quem ele está lidando. Ele sim foi preparado para poder emparedar, para poder... Porque o que ele fez ontem? O que ele colocou ontem, o que ele demonstrou foi o seguinte: essa CPI passou do tempo de ter entregado o relatório, ela virou uma questão política, só para fazer um desgaste político, ela perdeu o objeto dela e saiu de lá, Zezé, sustentando um discurso assim, que pode, inclusive, virar uma defesa aí dos bolsonaristas, dizendo, olha, a CPI ela só foi montada para poder desestabilizar o governo Bolsonaro
e desestruturar. E toda aquela denúncia de corrupção, porque teve intenção de corrupção ali no Ministério da Saúde. Tá claro, sabe? Você sabe, tinha pessoas negociando a vacina, e se não tivesse sido dado errado, Zezé, teria sido, sim, feito aqueles contratos fraudulentos, contratos corruptos, que levaria dinheiro para o bolso de algum. Só que tudo isso pode ter sido perdido, porque os deputados não se prepararam adequadamente, não investigaram. Os senadores. Os senadores, isso, os senadores. Não se prepararam, eles sabiam que tinham que perguntar para o Ricardo Barros, sabiam quais eram os calcanhares de Aquiles do Ricardo Barros, do envolvimento dele com as empresas ali no Ministério da Saúde, do controle dele no Ministério da Saúde, mas eles simplesmente parecia que não sabiam. E aí, ainda bem que o senador da Cidadania, que é o mais ponderado e é o mais técnico, o Alessandro Vieira, pediu a suspensão, né, ali, porque senão ia ficar mais feio o negócio. E hoje, o Ricardo Barros veio e disse assim, a CPI está na hora de acabar, porque aquilo ali é um circo. Você percebe como ele saiu fortalecido? Ele saiu fortalecido ontem, Zezé. Apesar das mentiras que ele contou. Apesar das mentiras. Né? Porque eu acho que o que ele deixou os senadores sem chão foi quando ele disse que a CPI estava impedindo a compra de vacinas para poder acabar com a pandemia no Brasil, e ele citou uma das empresas, se você se lembra o nome da empresa? A CanSino, né? Dizendo que ela não teria mais interesse em fornecer produtos para o Brasil, só que a própria empresa no mesmo dia veio e falou, não tem nada disso. Nós temos interesse, sim, em trabalhar com o Brasil e para o Brasil, né? Olha, Rose, eu vou dizer uma coisa para vocês. Gente, que vergonha. Que vergonha. Nossa. Agora a gente sabe, assim, que o Ricardo Barros, ele não é que ele tinha... Ele não deu indícios de ter nada contra um ali que ele poderia revelar e ter chantageado ninguém, não. Agora a gente entende por que ele falou vou depor e quero depor logo. Porque ele tinha certeza de que ele jantaria o pessoal ali. O que você faz? Gente, mas isso é coisa básica de entrevista. Quando a gente vai entrevistar alguém, o que você faz? Você tem as perguntas e você já sabe mais ou menos a resposta, se é uma pergunta inconveniente. E você tem um fato para rebater aquilo ali. E falar, então me explica isso, isso e isso. Quer dizer, aí você tem uns caras ali que parece que não leram nada acerca do... Ele disse que ele não nomeou o Roberto Dias, não nomeou a outra funcionária, que todo mundo lá no Ministério garante que foi ele. Ele disse que nem sabia que era Precisa, que era representante da Covaxin, que ele não pediu nada, negou que o Bolsonaro tenha citado o nome dele, falou que não citou de jeito nenhum. O próprio Miranda disse que não disse que citou em depoimento da PF, e o cara disse. Quer dizer, a falta de escrúpulo, ela é hoje exponencial. As mentiras, elas são, assim, ditas de forma clara. E o senador, ele tem que estar preparado para isso, ele tem que saber como que ele vai atacar, como que ele vai enquadrar o cara, Rose. E os caras não sabem. Todo nego, não vou falar nego mais, mas todo cara que chegou lá para depor e mentiu, eles não souberam, não tinham uma técnica, sabe, pelo menos para ridicularizar o cara, sabe, de uma forma que todo mundo que estivesse assistindo aquilo visse que o cara era inescrupuloso, mentiroso e assim, tipo, olha o que é esse governo. Eles não conseguem fazer isso. O cara sai de lá passando, inclusive, um mote para os próprios bolsonaristas replicarem nas redes deles.
que é essa história do negócio da vacina. Sabe, que agora, a partir que por causa da CPI, os laboratórios nem querem mais vender vacinas para o Brasil para não serem expostos num instrumento inquiridor como é a CPI. Foi isso que ele disse. Ele disse que eles não queriam por causa disso, porque a CPI aí depois fica convocando instrumentos como a CPI ficam convocando e inquirindo as pessoas, então que ninguém... E isso, o nego está replicando hoje. O nego está dizendo que é isso mesmo. Que a CPI, em vez de ajudar, né, esclarecer acerca de corrupção, acerca das dificuldades aí que o governo impôs no combate à pandemia, a CPI criou um problema para a vacinação. E isso, negacionista falando isso, Ricardo Barros é um negacionista. O cara era adepto da imunização de rebanho por contaminação. E, diante daqueles senadores, se deu o direito de falar isso, Rose. Eu fiquei pasmo. Agora tem a história que eles convocaram o Ricardo Barros. Ele vai lá agora numa condição diferente dessa que ele foi, porque ele foi convidado como testemunha a depor na CPI, né? E isso daí, ontem o Aziz, ele admitiu que foi uma deferência ao presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Que foi o Lira que pediu, então, porque se tratando de um deputado, vamos só convidar. Só que agora, diante de todo o entreveiro que teve lá, ele vai ser convocado, e aí ele tem que dizer a verdade. Ele disse que vai e vai falar. Ele falou que não vai mudar 1 milímetro. Só que aí esbarra num negócio, o cara é parlamentar. E que eles podem prender um parlamentar, Rose? Não sei. Eu acho que pode. Se ele mentir, pode. Porque o parlamentar só tem imunidade na tribuna, não é isso? Ou não? Então, não existe certeza acerca disso, Rose. Tanto que ontem a CPI pediu uma consulta ao Supremo Tribunal Federal para saber o que pode ser feito na eventualidade do homem chegar lá e começar a mentir feito um doido. E aí? Agora, deixa eu só falar, eu só quero comentar algo dessa história da mentira. Eu concordo com você quando você disse que outras pessoas foram lá, mentiram descaradamente e os senadores da CPI não souberam ou não fizeram contraponto em relação à mentira. Agora, eu concordo com você sobre isso. Agora, o que eu acho, Zezé, nós estamos vivendo tempos tão difíceis em que nós vimos, mesmo a própria CPI... Está muito ruim. Você tá picotando, tá muito ruim. Gente, olha, a Rose, eu acho que ela vai ter que desligar aí e entrar de novo. Rose, tá muito ruim. Não. Eu vou entrar de novo. Vou entrar de novo. É isso. Gente, a Rose vai ter que entrar de novo porque a internet dela tá muito ruim. Mas, assim, essa história da CPI ontem, olha, juro, eu acho que se a CPI pediu prorrogação para ser isso, não devia ter pedido prorrogação. Deveria ter encerrado os trabalhos lá antes do recesso, que já estaria muito bom e não precisaria de mais nada, viu, Rose? O que eu estou dizendo aqui é que se a prorrogação... eu estou achando que a prorrogação não valeu a pena. Foi fria. Não valeu. Eu acho que não, porque eles não conseguiram avançar, não conseguiram trazer nada que acrescentassem a linha de investigação e acabaram ainda prejudicando a CPI com esse depoimento ontem com o Ricardo, né? Agora, sobre mentiras, Zezé, eu gostaria de comentar o seguinte: como que nesta CPI
A CPI, na verdade, ela só está sendo palco de materialização daquilo que a gente está vivenciando no Brasil, que as pessoas estão mentindo de cara lavada. Uma mentira se torna verdade e uma verdade tem se tornado mentira no Brasil. É impressionante como que as pessoas não têm o menor escrúpulo, como você colocou, menor escrúpulo em ir numa CPI, em mentir de cara lavada, assim, como se fosse verdade, sabendo que é mentira. Então, nós vivemos tempos, eu fico imaginando e pensando como serão as eleições do ano que vem, em que cada dia você começa a ter, por exemplo, uma coisa que eu aqui em casa, quando alguém fala alguma coisa, eu falo assim, você viu aonde? Você leu aonde? Porque eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso, em que eu ia duvidar da informação que a pessoa estava me passando e perguntando qual era a fonte dela. Porque nós estamos vivendo no Brasil, há alguns anos já, uma avalanche de fake news em que você já nem sabe mais o que é verdade e o que é mentira. E coisas, Zezé, assim, por exemplo, ontem eu ouvi, são coisas tão absurdas, mas tão absurdas que beiram a ignorância de pessoas que não acompanham as informações no jornal, que não estão acompanhando de verdade das fontes oficiais, né? Você pode ter problema com a mídia? Pode, mas cada mídia, você vai lá e escolhe uma mídia que você quer seguir, que você tenha confiança, porque a mídia, às vezes, as pessoas podem não gostar, mas nós não podemos escrever aquilo que não existe, porque nós podemos ser processados. Não podemos. Você checa a informação, você coloca a informação de acordo com aquilo que é real, que é verdade. E o que a gente tem é um monte de informação. Por exemplo, eu mesmo fui no meu blog, recentemente, em Paulínia, usar o selo do meu blog, colocar uma notícia como se fosse minha notícia, falsa, e eu tive que desmentir, eu tive que escrever no blog que aquilo não procedia. Então, assim, só que as pessoas veem aquilo, não checam, não entram no link para ver, elas só leem ali o que as pessoas estão colocando. Então, o que a gente está vendo na CPI? As pessoas não estão mais só mentindo no WhatsApp, eles estão incorporando a mentira e usando a mentira para poder fazer uma narrativa. Então, a CPI hoje, ela tem hoje narrativas, e é isso que os bolsonaristas vão usar. Vão dizer, a CPI ela é só narrativas, ao invés de ter fatos. É muito complicado. Então, como você vai lidar com isso? Complicado. Eu acho e concordo com você. Desse jeito, está prestando um desserviço para a gente, porque se esses senadores não encontrarem meios para desmontar, sabe, essa mentira, para expor essa mentira de forma clara, o que vai acontecer é que eles vão fazer com que reforçar as teses bolsonaristas aí que circulam. É isso que vai rolar. E por falar em fake news, Rose, tem um ouvinte aqui, o Luiz Fabiano Espógino Bernardo. Pode falar. Deixa eu só dar uma informação aqui, antes da gente pegar aqui. A Prefeitura de Valinhos acabou de mandar um release confirmando que foi comunicado pelo governo do estado um caso da variante Delta ali na cidade. A paciente é uma mulher de 37 anos, nasceu, que é valinhense. Ela passou pela UPA de Valinhos no dia 26 de julho. Ela retornou, ela realizou, né, na UPA o exame PCR, e com inícios dos sintomas no próprio dia, no dia 23 de julho. Ela teve alterações de olfato e paladar, dor de garganta, coriza e dor de cabeça. Ela está sendo monitorada pela equipe de vigilância da cidade e que até então não tinha nenhuma confirmação da variante Delta na cidade. É isso, Zezé. Bom, eu acho que essa variante Delta é aquela história, é uma questão de tempo só. Ou eu acho que já está circulando, pode não ser preponderante, mas eu acho que está circulando. Em Campinas, há um mês atrás, o prefeito, há um mês, não, umas 2 semanas, o prefeito Dário falou, não está confirmado por exames, aquela coisa, né? Mas eu tenho quase que, a gente sabe que ela já deve estar rolando por aqui. Então, assim, os próprios...
o povo ligado à saúde, Gisele, já fala, olha, não está confirmado, mas já está rodando por aqui. Ela já se apresentou na cidade. Eu acho também. Bom, então o Luiz Fabiano Espógino Bernardo, ele dá bom dia para a gente, diz que Butantan e Dória mentiram sobre a eficácia de 100% da vacina. Produziram fake news e vários jornalistas também. A verdade sempre vem, diz ele. O Luiz Fabiano, isso que você está colocando é uma coisa que eu também fiquei pensando. O governo, o Butantan, nunca disseram que a eficácia da vacina para não contrair a doença era 100%. Era coisa de, acho que 50 ponto alguma coisa. Quando foi divulgado qual era, inclusive, muita gente, nossa, mas a vacina é fraca, não cobre. Agora, o que foi dito é que para morte e casos graves, aí seria 100%. E essa informação de que para morte e casos graves seria 100% a eficácia, aí eu não sei se foi fake news, eu não classificaria como fake news, mas nesse ponto você tem razão. Eu própria cheguei a falar isso, né? Porque uma das coisas que a gente defende, eu continuo defendendo, em relação à Coronavac, a qualquer vacina, é o seguinte, embora ela não te dê uma cobertura 100%, que nenhuma vacina dá, você, se tomar, você vai ter uma gripe, você não vai correr o risco de morrer. Uma gripe, assim, um risco de uma gripe, né? Isso que eu quis dizer. E agora, o que a gente tem visto é que pessoas vacinadas, elas também podem, inclusive, ir a óbito com a Covid. É o caso do Tarcísio Meira. Mas nem por isso eu acho que a gente pode menosprezar nenhuma vacina, nem a coronavírus, nem nenhuma outra. Porque é inegável, mediante estudos, por exemplo, de Serrana, e mediante a situação que a gente vê hoje aqui em Campinas e no Brasil de uma forma geral, que a vacina, ela protege. As mortes despencaram, as internações em UTI despencaram, em enfermaria também. E isso não é porque o vírus ficou menos contagioso ou ficou mais fraco, porque não ficou. Mas é porque a gente tem cada vez mais gente vacinada. É esse o ponto. Então, eu acho super importante você, quando você falar isso, você também considerar essa questão. Agora, sobre a cobertura 100% para casos graves, eu concordo com você. Mas eu acho que essa informação, hoje, ela deve ser revista, porque é só depois de um tempo que você consegue apurar determinados resultados. Essa é a minha opinião. Acho que não há má intenção, sabe, sacanagem por parte do governo, de jeito nenhum. O que você acha? Eu também acho que não. E o que eu acho, Zezé, é que quando você está estudando a eficácia da vacina, do medicamento, sai o primeiro resultado. Hoje, por exemplo, o Globo trouxe uma matéria mostrando que a eficácia, a eficácia da primeira dose da vacina contra a Covid cai de 50% para 30% diante da variante Delta, mostra estudo. E aí, o estudo está mostrando que é super importante você tomar a segunda dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca para proteção, né? Por quê? Porque o coronavírus, ele tem uma série de variantes. Aí as vacinas foram desenvolvidas lá para a primeira variante, né? Que era como que chama? Não, era normal. Era normal. Depois veio a britânica. Depois, é isso. Então, isso vai mudando a mutação do vírus. E conforme vai mudando a mutação do vírus, infelizmente, os laboratórios estão, felizmente, eles estão fazendo estudos para poder comprovar se aquela fórmula é eficaz para a nova variante ou se não é. E esse estudo, por exemplo, que o Globo trouxe hoje, mostra que caiu a porcentagem de eficácia. Então, nós estamos vivendo, aquela história, gente,
do carro, de você trocar o pneu com o carro andando. A ciência, ela teve que correr atrás, preparar uma vacina para poder... que a gente sabe, os próprios cientistas falam que uma vacina demora 10 anos, né? Chega a demorar, às vezes, 10 anos para ser desenvolvida. E, felizmente, os laboratórios conseguiram desenvolver várias vacinas que pudessem dar resposta para a doença. Não é 100%, mas é 80%, é 70%, e é isso que está fazendo com que nós tenhamos menos pessoas internadas, que nós tenhamos menos pessoas adoecidas, ou se tiver adoecimento, pessoas que não são mortas. Ontem, o que eu vi com a morte... Nós precisamos ir embora, né? Porque a deputada já está na linha. Mas deixa eu só terminar. Ontem, o que eu vi com a morte do Tarcísio Meira foi gente, ao invés de lamentar a morte, né, dele, celebrando, porque ele havia tomado 2 doses para poder mostrar a ineficácia, pseudo-ineficácia da vacina, o que não é verdade. Então, assim, eu acho muito complicado. Então, o negacionista, ele sempre vai achar um motivo. Eu não estou dizendo que o Fabiano porque ele acabou de me dizer aqui que ele é a favor das vacinas. Mas as pessoas que são negacionistas sempre vão achar um motivo para poder falar mal das vacinas. Vamos para o intervalo, porque daqui a pouco a gente volta com uma entrevista da Renata Abreu, relatora lá da história do voto, da reforma eleitoral. Pessoal, até daqui a pouco. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Para nós da Sanasa, a vida está sempre em primeiro lugar. Por isso, em tempos de pandemia, estamos agilizando os atendimentos online. Antes de ir até uma das 10 agências de atendimento, acesse o site sanasa.com.br/agendamento e agende o seu horário. Lembre-se, o agendamento é obrigatório e necessário para evitar aglomerações. Agendamento digital Sanasa. Toda hora é hora para combater a Covid-19. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte, a Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. O Censo Escolar 2021 já começou. Se você é secretário escolar, diretor de escola ou secretário de educação, atenção! Todas as escolas, públicas e privadas, devem responder à primeira etapa do censo até 23 de agosto no sistema EducaCenso. Ninguém melhor que você para nos contar o que acontece na sua escola. Mais informações em gov.br/INEP. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. Alex da Cunha não apresenta dificuldades, motorista faz um bom caminho pela Davi Vicente, são boas as condições na Barão de Itapura até a chegada. A Orozimbo Maia, motorista não perde tempo. Os jogos despertarem você, o torcedor adormecido? Então já acordou com fome. Acesse a loja.caldobom.com.br e se delicie com os snacks da promoção 4+1. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Começa a funcionar nesta sexta-feira o Open Banking, sistema que permite aos clientes autorizarem o compartilhamento de dados pessoais e financeiros entre instituições bancárias. Assim, o cliente vai permitir que a instituição financeira acesse as informações de outra com a qual tem relação estabelecida. O objetivo é facilitar o acesso a produtos e serviços
produtos bancários como empréstimos e cartões de crédito, que poderão ser oferecidos por outras instituições em condições semelhantes ou melhores às concedidas por bancos com os quais o consumidor já se relaciona. A intenção também é permitir que sejam disponibilizados produtos e serviços adaptados ao perfil do cliente. Esse procedimento será vinculado a uma oferta de produto ou serviço específico, como financiamento, abertura de conta ou cartão de crédito. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ei, pessoal, nós estamos de volta para a terceira parte do Bastidores do Poder, e a gente conversa agora com a deputada pelo Podemos, a deputada por São Paulo, Renata Abreu, que foi a relatora da reforma política, essa reforma política que a gente viu aprovada essa semana e que está, assim, botando o Brasil em polvorosa. Deputada, muito bom dia. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, é uma alegria estar com vocês aqui na Band, viu? Obrigada. Bom, deputada, a reforma, ela foi muito criticada. Primeiro, um ponto que era a proposição da implantação do distritão, que é aquele tipo de processo eleitoral em que os deputados mais votados acabam se elegendo sem observar nenhuma proporcionalidade, né, o voto para partido, e também em função do que foi chamado de federalização, ou seja, a volta das coligações que vão permitir aí que partidos nanicos continuem vivos na política, uma coisa que a gente tinha visto assim perto de acabar, pelo menos de ser financiado com fundo público, né? As legendas naquela reforma que foi feita em 2017. O que a senhora tem para falar sobre essas duas situações? Por que a senhora propôs o distritão, por exemplo? Vamos lá. Na verdade, Zé, nenhum sistema eleitoral tem consenso na Câmara e nem na sociedade. O próprio sistema atual também não tem consenso na Câmara. Então, o grande desafio era conseguir fechar um consenso do que de fato fosse melhor e conseguisse uma aprovação. O sistema atual sem coligação, que foi a consequência da última reforma política e eleitoral, nas eleições municipais se mostraram inviáveis, porque houve um aumento significativo no número de candidatos, incompatível com o financiamento público. Então, voltou o questionamento de como se desenvolver um sistema que reduzisse o número de candidatos, senão não cabe no financiamento público. É inviável, politicamente falando, 30 partidos montando chapas puras com financiamento público. E aí veio a possibilidade do distritão. Eu, desde o início, defendi o distritão misto ou distrital misto como um sistema definitivo. E como existia um anseio dos parlamentares pelo distritão, que é um sistema muito simples, onde elege os mais votados, simplesmente do Estado, e é um sistema que converge com os anseios da população, que quer eleger o seu representante, porque existe uma política de votar em pessoas hoje. Então, como existia esse anseio, o distritão seria a transição para o sistema definitivo, que poderia ser o distrital misto ou o distritão misto. Mas, infelizmente, na comissão caiu o sistema definitivo e ficou o distritão como um sistema para transição sem um sistema definitivo. E aí houve um acordo para a inclusão das coligações para que no plenário pudesse ter uma alternativa de acordo, já que quem era contrário ao distritão queria garantir a proporcionalidade. E só para eu concluir, quando você fala da questão das coligações para manter partido nanico, é importante saber que quem mais queriam as coligações eram os partidos grandes, não eram os pequenos e nanicos, porque os pequenos e nanicos, eles montam chapinha. Quem quer coligação são os grandes.
Muitas vezes. Sinceramente, não é isso que vai reduzir partidos. O que vai reduzir partidos é a cláusula de desempenho que foi aprovada. Se você observar na última eleição de 2014, que ainda existia, 2018, que ainda existiam coligações, quantos partidos dos que chamam pequenos fizeram 11 deputados? Nenhum, com coligação. Então, por que eles fariam agora? A coligação pode permitir que ele eleja um deputado ou outro em algum estado, mas até aí superar a cláusula de desempenho não supera. E aí, quando não superar, esses deputados migram. Foi o que aconteceu com o PHS, foi o que aconteceu com o PRP. Então, e há uma incorporação. O próprio Podemos incorporou o PHS e os parlamentares migraram de legenda. Então, assim, não vai afetar absolutamente em nada a redução de partidos na Câmara Federal, nas assembleias, porque esses partidos serão excluídos pela cláusula de desempenho. Essa é a minha leitura. Bom, vai lá, Rose. Não, pode ir você, Zezé, pode perguntar, porque tá dentro do que você queria. Então, deputada, a gente tem a senhora fazendo essas colocações acerca tanto do Distritão como da federalização, mas assim, a gente entrevistou bastante especialista em eleições, nas leis eleitorais, e todo mundo coloca que essa proposta é um retrocesso. O que essas pessoas estão vendo que a senhora não viu, ou o que eles não veem e a senhora vê? É natural que a gente conhece a prática da política, né? Até quando você ouve as críticas ao sistema atual ou ao Distritão, por que o deputado tem uma outra visão? Porque a gente conhece a prática do que está acontecendo e o problema do sistema atual, né? Hoje, como eu disse, virou um leilão de candidatos pela quantidade de candidatos que se coloca para fazer um coeficiente. E assim, tem questionamentos, Zezé, que eles são meio ilógicos. Porque, por exemplo, uma das críticas da coligação: o eleitor não aceita votar no candidato B e eleger o C de outro partido. Gente, vamos ser sinceros, o eleitor não aceita votar no candidato A e eleger o B do mesmo partido. Nós temos aqui em São Paulo um exemplo, na eleição municipal, que já não tinha coligação, e temos um vereador na Câmara Municipal que é da causa LGBT e que a primeira suplente dele é uma cantora gospel evangélica. Ou seja, será que o eleitor que votou na cantora gospel evangélica queria eleger o LGBT? Nem sabia que estava na chapa proporcional. O voto é pessoal. Então é importante estabelecer isso, né? As coligações, inclusive, elas já existem para prefeito, para governador, para senador. Então, qual que é a lógica? A segunda crítica que tinha é: poxa, mas você vai coligar PT com PSDB por uma conveniência eleitoral? Peraí, mas se existe a coligação para o prefeito, para o senador, eles já estão coligados na majoritária. Porque para você poder coligar na proporcional, os partidos precisam estar coligados na majoritária. Então você já está coligando na majoritária mamão com laranja. Você só está inviabilizando a coligação proporcional. Então, se é para proibir coligação, então proíba para presidente da República, para prefeito, para senador. Agora, qual que é a lógica de você proibir para proporcional e não proibir para majoritária, se a crítica é que você vai unir dois partidos com, talvez, convicções diferentes, em que pese eu ter também as minhas dúvidas com relação a isso, porque o Brasil está tão polarizado que é muito difícil você conseguir convergir dois partidos posicionados em linhas ideológicas diferentes. O que acontece é a coligação geralmente em torno dos partidos do centro, que podem ir de um lado para o outro, mas entre os extremos é muito difícil ter essa coligação, né? E a minha leitura é que então acabe para o majoritário. Porque na verdade eu acho que essa decisão de fazer a coligação proporcional é mais para atender os partidos que tiveram muitas dificuldades nas eleições municipais para montarem as suas chapas, né? Principalmente da proporcional, como a senhora colocou. Mas o que eu vejo também, deputada, uma questão nessa reforma que eu achei bem grave, assim, foram algumas questões que foram alteradas, por exemplo, em relação ao uso do fundo financeiro, da verba, né, que os partidos têm direito para fazer campanha,
em que agora liberou que ele vai poder, quem vai definir, os usos ficaram muito mais amplos do dinheiro. E ontem eu estava lendo as matérias, como não vai ter uma definição de onde vai usar esse dinheiro, você pode usar para qualquer coisa. Então, na minha visão, há uma possibilidade maior do mau uso dessa verba. Nós tivemos também a Mas questão isso não está no relatório? Não no relatório, mas foi aprovado. Eu li ontem que foi aprovado. Isso, Mudança do uso da verba, não. Não, no fundo, que você libera É outro projeto. É o da Margarete, é o da infraconstitucional, não é o da PEC. Ai, não é da PEC? Ai, eu fiz confusão, será? E a infra não foi aprovada ainda. Ah, então foi isso. Então, Mas esse tá no outro, acho que é a deputada... Qual que é? É uma outra deputada. Margarete Coelho. Ah, então desculpa, eu fiz confusão, então. Ah, então, perdão, porque aí eu falei, meu Deus, porque isso eu estava achando muito complicado, né? Não, agora assim, a política afirmativa, o nosso o sistema eleitoral. Agora, deputada, o presidente do Senado, às vezes usou a frase do retrocesso, e todos os especialistas têm usado isso, e o que está se colocando hoje é que, se for para o Senado, não deve ser votado, né? E a senhora tem falado que isso seria um problema. Como que a senhora vê se o Senado decidir não avaliar ou não votar? Existe uma prática na casa com relação à reforma política que o que a Câmara legisla que diz respeito à Câmara, à eleição proporcional, o Senado referenda e vice-versa. Porque senão você cria uma crise institucional, ainda mais num tema como esse. Então, eu entendo que a tendência é que os próprios parlamentares que foram favoráveis ao projeto vão para o Senado pressionar os senadores. Então, vai ter uma pressão da Câmara em cima do Senado e que, na minha leitura, por mais que eles sejam contrários, por uma questão de respeito institucional, que se valide o que a Câmara fez, né? A prática é essa, e eu entendo que vai ser muito ruim se o Senado não o fizer. Bom, deputada, assim, essa questão institucional que a senhora coloca, né, que pode ser levantada aí caso o Senado não vote esse projeto, é também uma resposta, assim, queremos a reforma que foi em 2017, que a senhora disse que não funcionou muito bem nas eleições municipais por causa do financiamento, que vira uma loucura financiar tanta coisa. Mas, assim, hoje o fundo eleitoral está aí 5,7 bilhões e talvez 4 bilhões, porque é isso que o presidente Bolsonaro está acenando que vai ser o que ele vai topar. A senhora acha que esse dinheiro também é insuficiente para bancar uma eleição nos moldes da legislação aí em vigor, que é a de 2017? Zezé, eu sempre defendi que não se aumentasse o fundo. Tanto é que o Podemos foi o autor do destaque na LDO, o Podemos entrou com mandato de segurança para tentar barrar isso, e a nossa defesa é sempre de que se ajustasse o sistema para que tivesse uma diminuição no número de candidatos, e não um aumento do fundo eleitoral, porque, de fato, o fundo eleitoral que estava e que já era muito alto, na conta mesmo com esse sistema, é um complicador. Então, o que nós defendíamos é que tinha que ter uma mudança no sistema para diminuir o número de candidatos. E é um desafio, porque o que reduz o número de candidatos? O distritão reduziria, a coligação reduz. Eu defendi um distritão misto, que também poderia reduzir. Mas o sistema atual, de fato, se tornou inviável. Então, ou se aumentava o fundo, que eu não concordo, e eu acho que, se manter coligação, o presidente pode vetar esse fundo e tentar uma redução, que é o que eu acho que seria o mais correto, né? Mas, de fato, precisa se repensar o sistema para diminuir o número de candidatos, porque é incompatível. Esse valor que foi aprovado agora é mais do que suficiente para o sistema com coligação, muito mais ainda, né? Para o sistema atual,
com certeza é suficiente, mas ainda é um problema esse sistema, porque o leilão vai correr solto, já está correndo solto. Quem conhece da prática política sabe o que está acontecendo. As máquinas públicas estão sendo emparelhadas. Vai ter muito mais dificuldade a renovação política, eu penso diferente dos especialistas, porque você já vai observar que nessas eleições, os candidatos a vereador da oposição tiveram sua chapa esvaziada. Quantos vereadores que foram os mais votados no município ficaram de fora porque a máquina pública esvaziou a chapa da oposição? Então, as máquinas vão ter um peso gigante, os governadores vão ter um peso gigante para montar a chapa, e vai ser muito mais difícil para um candidato da oposição que represente uma renovação conseguir viabilizar sua chapa proporcional. Agora, deputada, uma das questões em relação à verba, eu acho que os deputados poderiam ter rejeitado o aumento do fundo, votando o destaque proposto pelo Novo, né? Mas a questão que eu coloco para a senhora é o seguinte, obviamente a maioria dos políticos é favorável ao financiamento público de campanha, por todo o histórico do Brasil, da história do Caixa 2, aquela história toda. Mas a senhora não acha que nós criamos, quando a gente financia a campanha com a verba pública, esses xerifes e donos de partidos, porque o presidente do partido, ele acaba sendo um sujeito que tem milhões para poder decidir para quem vai essa verba, e nem sempre a distribuição entre os candidatos ela é igualitária. Muitos candidatos reclamam muito, dá muita briga nas campanhas. Como acabar com esse problema econômico dentro das campanhas e com esse poder do presidente da sigla em ter tanta grana nas mãos? Eu concordo contigo, Rose. É claro que essa distribuição não é o presidente, é a executiva. De fato tem uma diferença na distribuição, porque é natural. Quando eu falo presidente, é porque você tem alguns chefes da executiva que eles mandam no partido, né? Assim, então, eu sei que tem a executiva, mas são eles que definem, vai tanto para candidato tal, vai tanto para tal, eu vou gastar nisso, eu vou gastar naquilo. Eles têm um poder absoluto. Sim. Mas, no geral, a lógica é a mesma, né? E é por isso que você vê tantos candidatos, às vezes, reclamando da distribuição não igualitária. Porque, assim, é igual um investimento. Você vai fazer um investimento na sua empresa, por exemplo. Você vai investir mais aonde você sabe que tem retorno. Então, o critério, isso é padrão nos partidos. O critério de distribuição de recurso é natural que ele seja por onde eles sabem que já vai dar mais retorno, porque eles têm metas a atingir, metas eleitorais, tem cláusula de desempenho. Então, se você tem um candidato que historicamente tem seus 80 mil votos e você tem um candidato que teve 1.000 votos, você vai investir mais aonde? E o grande problema é que com esta chapa proporcional sem coligação, é impossível você ajudar todos os candidatos. É impossível. Então, fica alguns candidatos sem receber nada do partido. Porque não cabe, é isso que eu estou falando, o sistema atual não cabe. O distritão, Rose, na minha leitura, ele tem seus problemas e suas críticas que eu concordo, tá? Mas, assim, a vantagem dele é que você poderia pegar candidatos novos. Por exemplo, dentro do Podemos, a gente tem muito interesse em fortalecer novas lideranças. Fizemos esse trabalho aqui em São Paulo, o resultado foi extraordinário, né? E poder focar nele, potencializar nele e eleger novas lideranças no país, né? No sistema atual, isso se inviabiliza, porque como você precisa focar para eleger, para cumprir cláusula e tal, as novas lideranças acabam ficando sem apoio porque não tem recurso para tudo. Então, de fato, é um grande desafio que você está falando, porque o poder fica concentrado, mas a forma de decidir é muito parecida em todos os partidos, porque o critério é retorno sobre investimento, porque nós temos metas de cláusula, nós temos metas de eleição, então é natural. É difícil quando você tem um recurso pequeno, que é grande, que é gigante, eu estou dizendo proporcionalmente ao tamanho da chapa, no sistema atual sem coligação, você conseguir fazer apostas em novas lideranças. O sistema atual, na minha leitura, prejudica isso. É a minha visão. Agora, deputada, eu fico pensando também em relação às eleições do ano que vem, né?
E como a senhora está vendo, eu sei que toda essa reforma ela está sendo pensada para as eleições do ano que vem, mas nós vivemos hoje no país uma polarização, Bolsonaro e Lula, né? E aí se fala de uma terceira via, mas ainda ninguém conseguiu identificar quem é esse nome da terceira via. Como que a senhora avalia, está prevendo as eleições do ano que vem, principalmente em razão dessa polarização que nós tivemos nas últimas eleições presidenciais, com muito ódio, com muita briga? A senhora deve ter o WhatsApp da família, aí é gente saindo, é gente brigando, né? Você acha que nós vamos repetir e vai ser mais tenso, principalmente por conta dessa história do voto impresso, dessa dúvida que o próprio governo Bolsonaro está colocando em dúvida todo o sistema eletrônico de votação? E o que a senhora pensa? A senhora é favorável ao voto impresso? Rose, assim, muito boa a tua colocação. Essa eu acho que é a minha maior preocupação. Tanto é que na reforma política eu foquei num tema que ninguém deu muita importância e que para mim era a grande reforma política do país, que era a questão do voto preferencial, que muita gente criticou por não entender, mas que o debate deveria ser mais aprimorado. Inclusive, até um consultor da Câmara sugeriu: Renata, se estão falando de acabar com o segundo turno, que não era isso o projeto, né? Mas então, coloca no segundo turno, em vez de ir para o segundo turno, por exemplo, só 2 colocados, que vá 3, que vá 4, isso resolveria o problema da polarização. Olha como uma medida simples de reforma política poderia resolver todo um problema do país. Mas o debate se deu tanto em torno do sistema eleitoral, que essa proposta que eu coloquei na mesa e que a gente conseguiu levar para o plenário não foi nem discutida com seriedade como deveria ser. Mas que para mim seria a grande reforma política do país, porque ele acabaria com a polarização. A vacina da polarização é o voto ranqueado, é o voto preferencial. É aquele que consegue eleger alguém que de fato tenha a maioria da população brasileira, que torna as campanhas mais propositivas, que a rejeição conta muito. Então, assim, quem não conhece, dá uma pesquisada, porque isso seria a grande reforma política do país. Mas essa polarização e a forma como isso vem ganhando corpo é uma preocupação de todos nós. Inclusive, nós temos reunidos vários líderes partidários, vários dirigentes partidários, para pensar para pensar um nome em conjunto. A questão do voto impresso virou um negócio assim, absurdo, porque se você era favorável ao voto impresso, você era Bolsonaro. Se você era contrário, ficou um negócio que não fazia sentido, porque o próprio voto impresso foi votado na última legislatura, gente. E a gente via assim, partidos que eram bandeira deles, por exemplo, o PDT, agora virou contra porque o Bolsonaro adotou. Então, sabe, tá meio louco, assim, as questões, né? Poxa, eu não posso ser favorável ao voto impresso e não ser Bolsonaro? Né? Não, as pessoas não aceitam isso. Então, o que a gente no Podemos entendeu? Eu acho que essa é uma decisão que caberia à população decidir. E tantos problemas importantes no país fica tirando o foco do que realmente é importante. É isso que o presidente Bolsonaro faz. Ele tira o foco do que é importante, pega questões pequenas e fica colocando. E aí o problema dos partidos, na minha leitura, e da até oposição, é ficar dando muita importância para isso. Quando vários partidos fecham questão quanto o voto impresso, era tudo que o Bolsonaro queria. Inclusive, eu digo aqui, publicamente, nós vimos muita gente do governo articulando contra o voto impresso, porque eles queriam que fosse derrotado, porque eles queriam manter a retórica. E a gente não caiu nesse jogo. Entendeu? Por que a gente não participou enquanto partido do fechamento lá do voto impresso? Porque a gente não quer cair no jogo do presidente de ficar criando essas coisas que não têm tanta relevância para ficar tirando o foco do que é importante para o país. Mas o que é importante esclarecer? Se a população, de fato, independente de Bolsonaro, de confusão, não se sente seguro com a urna eletrônica, então vale qualquer preço para fortalecer a democracia. Se a população sente que o sistema atual é então não faz sentido a gente discutir isso. E nós entendemos que essa deveria ser uma decisão da população. Por isso que eu incluí no meu relatório de reforma política que foi aprovado a possibilidade de plebiscitos durante o processo eleitoral, como acontece nos Estados Unidos. Questões como essa deveriam ouvir a população, porque diz respeito ao fortalecimento da democracia. Então, o que nós no Podemos fizemos? Uma prática de democracia direta, abrimos a nossa plataforma de democracia direta para as pessoas participarem no amplo debate
inclusive usando grupos de WhatsApp para debater, e teve mais de 88% das pessoas que votaram favorável. Então, a nossa bancada orientou conforme a vontade popular. Mas o que nós gostaríamos, de fato, é que esse debate fosse feito com a sociedade e usando, inclusive, as eleições para consultá-los. Porque é fortalecer ou não a democracia. E que as pessoas parassem de entender que ser favorável ao voto impresso é ser favorável a Bolsonaro ou não ser, porque não diz respeito a isso. Né? Diz respeito a, de fato, defender práticas que fortaleçam a democracia. Bom, deputada, chegou a nossa hora e a gente imagina que a senhora também deva estar aí com um monte de coisa para fazer, apesar de que agora deve estar dormindo bem, né? Por causa desse relatório que já pôs. É segundo turno. É verdade. É segundo turno. Tudo pode acontecer, Zezé. Tudo pode acontecer na política. Eu já tinha assumido que já tinha votado segundo turno, tudo que nada, é mesmo. Terça-feira, né? Era para ser votado, mas era para ser votado. Olha, mas mais encrencado do que a história lá da reforma lá do IR, não tá. Esse Celso Sabino, eu tô com dó desse homem. Mas, olha, um bom final de semana para a senhora. Muito obrigada por ter falado conosco e um abração, deputada. Obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês enormemente. Parabéns pelo lindo trabalho que fazem na Band, viu? Obrigada, um abraço. Um abraço. Uhum. E Rosmaria, bom fim de semana. Você também. Beijo. Os ouvintes nossos também descansem bastante e tenham um bom final de semana. Tchau, gente. Tchau.